Tá bom, acho que vai entrar mais gente aí, então acho que a dinâmica legal para a gente conseguir produzir nesse tempo vocês ficam à vontade, me formulem qualquer pergunta com relação àquilo ao post ou qualquer coisa que vocês queiram, de forma bem tranquila e a gente conversa aí, numa boa. Certo. Então, basicamente, tudo aquilo que eu escrevi, até se você entendeu como uma crítica a você, o trabalho que você faz, eu peço desculpas, porque Não, realmente tranquilo, Roberto. não foi Se minha fosse para intenção. mim, não precisava pedir desculpa também. Tá. Não, mas foi basicamente as pessoas consomem esse material. Eu cheguei Aham. a conhecer várias pessoas que consomem esse material. Deixa eu só E pedir uma coisa, Roberto, só um segundinho. foi, Pessoal, quando você não estiver falando, deixa eu pedir para você botar o mute, porque foi no daí a mute. qualidade do nosso Hangout vai melhorar muito se você fizer isso, tá? Só enquanto não fala, bota no teu mute. Quando você for falar, tu tira o mute e você pode falar. Vamos lá, Passo Roberto. por cima que aparece o desativar som do microfone. É, então, o que eu tenho observado? Uhum. Eu sou desenvolvedor, eu sou Aham. do meio de startups, né? Aham. E já tive muito contato com pessoa do meio, tanto pessoa técnica quanto pessoa não técnica. Uhum. E o que tem aparecido de pessoa que tem no seu modo de falar toda a lábia, todos os termos de empreendedores de alto impacto, tem aparecido muita pessoa assim, para quê? Para enganar quem Uhum. está nesse meio. Existe muita mentira nesse meio. Pessoa que faz palestra pra caramba e nunca fez nada, sabe? Pessoas que ficaram famosas nesse meio Sei. por fazer isso, sabe? Falar de empreendedorismo, não sei o quê, palestrar e nunca fizeram nada. Entendi. E, e para ser bem sincero, assim, eu pessoalmente já me ferrei duas vezes em Sei. empresas anteriores que eu tentei montar, Uhum. que eu cheguei com uma cabeça, uma mentalidade de startup, vamos desenvolver um negócio e tal, e as pessoas estavam com outra mentalidade, Uhum. sabe? Estava mais preocupado em falar de maneira efetiva para convencer todo mundo a trabalhar, sendo que a pessoa mesmo não está afim de trabalhar, não está afim de fazer nada. E eu Uhum. vejo que esse é o mesmo público que acaba dando like em coisa de empreendedorismo, dando share em todas essas mensagens de autoajuda, e eu acabo vendo que isso acaba dando um poder para essas pessoas que elas não deveriam ter. Eu não sou contra o empreendedorismo, eu sou completamente a favor. Minha Claro. família é de empreendedores, a gente só tem essa condição que a gente tem pelo empreendedorismo. Minha vida é isso, eu tento ajudar todo mundo Uhum. através do que eu sei e ajudando as pessoas que querem empreender, eu ajudo muita pessoa dessa forma. Só que eu Certo. vejo que, enfim, deu para entender Não, deu para entender bem o que você falou. Bom, deixa eu, antes de mais nada, eu vou tentar ser bem objetivo, né, na tua questão, e tentar dar minha visão sobre ela, tá? Primeiro, eu concordo 100% com a sua visão, tá? Concordo 100%. Empreendedorismo não é uma coisa para quem fala bem. Empreendedorismo é uma coisa para quem realiza bem. Não é? Falar bem, eventualmente, a gente desenvolve oratória por várias questões. Por exemplo, a minha origem é vendas, não é? Então, eu comecei vendendo curso de inglês. Essa foi talvez vocês conheçam um pouco da minha história, porque está muito publicado aí. Mas eu comecei a minha vida profissional com 19 anos, vendendo curso de inglês. Então, eu era sempre um cara tímido, nunca falei bem, mas acabei desenvolvendo a minha oratória, porque quando tu vende, tu passa o dia inteiro falando com pessoas, então oratória é um exercício que você acaba desenvolvendo. Não é? Eu abri minha empresa com 23 anos, 4 anos depois, não tinha grana, mas consegui um cheque especial de 10 mil para mim, 10 mil para minha mulher, a gente conseguiu, na época era 20 mil dólares isso, 95, e a gente conseguiu abrir uma primeira empresa cara, essa empresa bombou, trabalhei muito, 12, 14, 15 horas por dia, e, enfim, a gente abriu 400 escolas, acho que vocês conhecem a história, né? Eu sou fundador da WhatsApp, eu vendi a WhatsApp ano passado para abrir a educação, a minha última ação na WhatsApp foi lá com esse contrato que ela fechou aí com a FIFA de patrocínio da Copa. Essa foi a última ação minha lá. Né?
Acho que foi a última cagada que eu fiz na WhatsApp. Então, enfim, o que aconteceu foi isso. Então, a WhatsApp se tornou uma empresa muito grande, eu ganhei grana pra caramba nesse negócio, eu realmente respirei empreendedorismo e tal. Só que eu nunca fui um cara muito envolvido com esse lance de palestra, por exemplo, né? Talvez eu tenha feito uma palestra, que eu me lembro, tá? Na HSM, que eu fui convidado uma vez, e eu não me lembro de ter feito outra palestra. Eu até até gostaria de dar palestra, mas infelizmente eu não tenho tempo para dar palestra, porque eu trabalho bastante, tenho uma série de projetos que eu estou envolvido e trabalho muito, então não consigo dar palestra. Eu morei nos Estados Unidos e hoje eu moro em Portugal. Então não tenho como viajar para dar palestra, não é? Então, eu concordo com você, Roberto, que tem uma turma que fala muito. Falar é fácil, entendeu? Ir lá, dar palestra, falar, entendeu? Aí, quando você se soma a isso, tem uma outra turma que entrou, que é o pessoal do marketing multinível, que é um outro grupo aí, que também fala bastante, enfim. Não é? Eu acho que, agora, a gente não pode também generalizar. É um perigo a gente generalizar. E eu confesso a você que eu ganhei um espaço muito grande com geração de valor. Eu não esperava isso realmente, até dando uma resposta para você sobre a questão dos likes, não é? Eu não fiz, talvez eu não atribuo nem 5% dos meus likes a algum tipo de propaganda que eu tenha feito. Eu fiz, para testar isso no ano de 2012 ou 2013, eu fiz Facebook Ads, mas é uma porcaria. Não recomendo a ninguém fazer isso, porque essa turma que entra de Facebook Ads não tem engajamento nenhum, não vale a pena fazer isso. Não é? Eu cresci muito no geração de valor numa época, numa onda de imagens, né? Quando eu postava aquelas imagens, o algoritmo do Facebook, na ocasião, favorecia muito as imagens e a gente ganhava 200 mil compartilhamentos, a gente foi crescendo, as imagens divulgaram muito de geração de valor, não é? Então a gente acabou ganhando muito like na página por conta das imagens, né? Aí o Facebook vem mudando o algoritmo a cada mês, a cada semana, e a gente vem procurando adaptar, a gente vai estudando esse algoritmo e vai procurando adaptar o nosso conteúdo ao que favorece mais o alcance, e a gente cresceu muito e tem um engajamento muito forte. O Geração de Valor, ele tem um engajamento tão forte, para você ter ideia, eu vou começar falando disso, depois eu vou falar do propósito de Geração de Valor, vou falar dessa questão toda que você disse, para procurar dar uma ideia geral. Se vocês quiserem interromper, fiquem à vontade. Tá? Então, o Geração de Valor cresceu muito nessa onda de imagens. Né? Eu realmente fico, às vezes, assustado um pouco com essa força do engajamento do Geração de Valor. Não é? Só pediu o Bernardo, acabou de entrar. Bem-vindo, Bernardo. Isso, eu boto o mute, obrigado. Então, o que acontece? É uma força muito grande, realmente. Né? Eu só fui começar a me dar conta dessa força do Geração de Valor, em termos de audiência, em termos de... Cara, isso tem muita expressão mesmo, sabe? Muita expressão. E eu levei um tempo para entender o que eu vou fazer com isso, como é que eu vou utilizar essa força, entendeu? De que forma? Porque é uma responsabilidade muito grande. Né? Então, para você ter ideia da força, foi uma pesquisa que foi feita pela Companhia de Talentos no ano passado. Eu divulguei isso no GV, alguns talvez saibam, outros talvez não saibam, eu vou repetir. Quando fizeram uma pesquisa com 56 mil jovens entre 18 e 24 anos, espalhados no Brasil inteiro, e eu nem sabia que essa pesquisa estava sendo realizada. A DNRH é uma instituição super séria que faz aquela pesquisa das melhores empresas para trabalhar, né? Eles são responsáveis por essa pesquisa. E quando eles faziam uma pergunta aberta, sem opções, sem múltipla escolha, qual é o líder brasileiro que você se inspira, que você admira? Não é? E aí, cara, foi lá, né, cara? Silvio Santos, Dilma Rousseff, Lula, Joaquim Barbosa, sabe aquela lista? Cara, eu saí em 10º lugar nessa lista de pessoas mais influentes no Brasil e as pessoas que o jovem mais admira. Pô, quando eu vi aquela pesquisa, eu falei cara, o que é isso aqui? Realmente, o Geração de Valor, ele tem um alcance muito grande. É grande pra caramba. Eu ando na rua, se for se encontrar para tomar um café e dar uma volta num shopping, tu vai ver, eu vou ser parado por 4, 5 pessoas para tirar foto por causa da Geração de Valor. Não é por causa da WhatsApp, deve estar cagando para o WhatsApp, não é por causa do Orlando City, por causa do Kaká, por causa nada disso, não. É por causa do Geração de Valor. Então, é um negócio louco isso. Então, aconteceu muito rápido. Eu quero Kaká no Cruzeiro, velho. Aí, no Cruzeiro, né, cara? Então. Foi mal.
Parei. Não, imagina, imagina. Então, é uma parada muito louca esse negócio. Eu tô andando na rua, às vezes, eu tô ali na fila de imigração nos Estados Unidos, cara, aí o cara me para. E aí eu tô ali dando na entrevista coletiva, no dia da contratação do Kaká, entrevista coletiva, pô, repórter pra caramba lá, chega uma repórter brasileira, começa a me fazer um monte de perguntas, no meio, ó, eu queria dizer que eu sou GV, eu consigo você, e começou a falar de geração de valor. É louco isso, entendeu? Então, realmente, isso realmente dá um poder muito grande, como você falou, Roberto, e dá mesmo um poder muito grande, uma influência muito grande. E eu comecei a refletir muito sobre isso, porque o poder, cara, ele é algo que vai estar sempre na mão de alguém. Tem jeito, o poder ele existe e vai estar sempre na mão de alguém. Entendeu? A questão é na mão de quem ele vai estar. E esse é o ponto que eu fico, que às vezes eu me questiono. Falei, cara, o que eu vou fazer com isso? Porque eu fundei esse negócio, a geração de valor, completamente sem fins lucrativos, não tinha objetivo. Eu era presidente da WhatsApp na época e tive vontade de escrever para fora. Eu comecei a escrever. Pô, como eu tinha 10 mil funcionários, a página chegou a 10 mil rapidinho, né? 10 mil funcionários, acho que tinha 10 mil likes, chegou acho que no primeiro mês, se eu não me engano. Não é? E aí o negócio foi multiplicando, parente de funcionário, porque assim, eu sempre tive uma relação muito boa com os meus funcionários, a relação assim, de muita admiração, de muita consideração. Assim, eu fui um patrão bom, sabe? Então, a galera, pô, gostava de mim e acreditava na minha liderança, né? Então eu liderei a empresa pessoalmente durante esses anos todos, a empresa cresceu pra caramba. Então, a geração de valor começou assim, os primeiros seguidores de geração de valor foram meus funcionários. E aí o negócio foi se multiplicando. Então, bom, esse é o primeiro ponto desse crescimento aí. Ó, eu digo que 95% no máximo foi crescimento orgânico, 5% eu dei uma divulgada, mas não vale a pena, não recomendo para ninguém. Você tem página, você for fazer Facebook Ads, não faça isso para ganhar likes, é uma porcaria, entendeu? Não vale a pena. Dos 95% de crescimento orgânico, eu vou dizer que 70% veio das imagens. As imagens, numa época que o algoritmo favorecia muito, se multiplicou, divulgou muito, porque a imagem corria, e aí eu ganhei muito like ali. E aí os textos, é interessante, o texto que eu escrevo, ele não ganha muito compartilhamento, é 3 mil, 4 mil, nunca chega a 50 mil, 60 mil, até porque muita gente tem preguiça de ler. Não é? Mas o texto, ele engaja, o texto, ele gera um engajamento, você consegue gerar um engajamento. Então, como é que eu produzo esse tipo de conteúdo? O que acontece é o seguinte, eu estava explicando para o Felipe, para o Pedro, né, aqui, né, a gente estava conversando antes de vocês entrarem. O que acontece? O tipo de conteúdo... Opa, oi, Diego, como vai? Diego acabou de entrar aí. Só bota o teu mute, por favor, Diego. Tá? Só bota o mute, porque aí melhora a qualidade da transmissão. Obrigado. Então, o que acontece? O tipo de conteúdo que, na minha opinião, faz sucesso na web, vai gerar engajamento em página ou qualquer coisa, é conteúdo autêntico. Conteúdo autêntico. Porque hoje em dia, a internet, ela é positiva porque ela é democrática, cada um escreve o que quiser, ou seja, ela é democrática, isso é muito bom. Mas, por outro lado, qualquer um copia o que quiser, escreve o que quiser, copia e cola o que quiser, enfim, o cara vive uma coisa e fala outra, escreve outra, posta outra, o cara tem uma vida dupla, paralela de Facebook, vida de rede social. O cara vive de um jeito, mas na rede social ele constrói a vida que ele quiser. Então ele vive uma fantasia. Então, o que na minha opinião, o que gera engajamento mesmo no público é um conteúdo que seja autêntico. O que eu chamo de um conteúdo autêntico? É o que você fala, que você vive. Né? E o cara que está do outro lado, ele não é idiota. Ele não é idiota. Não é? Ele pode parecer idiota, ele pode parecer inocente, mas no fundo ele não é inocente, não é idiota, ele é inteligente. Então, você até engana o cara um dia, uma semana, um mês, mas tu não engana o cara o resto da vida. Não é? Então, o conteúdo autêntico, ele é facilmente percebido. Então, nessa área de empreendedorismo, esse é o grande problema, que é o problema que você citou, Roberto. Tá? Você tem muita gente que fala de empreendedorismo, mas nunca viveu empreendedorismo. O cara estudou numa boa faculdade e fala de empreendedorismo porque ele estudou a matéria empreendedorismo na faculdade. Não é? Enfim, né? E se faculdade fosse o melhor lugar para formar empreendedor, os presidentes das empresas seriam os professores da faculdade. Não é? Então, a gente sabe que não é bem assim. Não é? Então, empreendedorismo tem esse lance. O cara, ele fala, ele repete o que lê, ele lê livro, ele repete o que fala, ele lê página, ele repete o que lê, então vira um bando de papagaio repetindo as coisas, só que ele não vive aquilo.
Então, onde eu acho que eu ganhei engajamento na comunidade de geração de valor, que realmente nós temos ali um engajamento muito grande. Me assusta, às vezes, o tamanho do engajamento, porque um exemplo é o evento em São Paulo que eu fui fazer, o GV Top. Eu marquei com o pessoal, apresentei o evento, abri o link, me entraram 37.500 pessoas para comprar o ingresso. Não é? O link da Event Ticket, que foi uma startup lá que a gente, para vender tickets que a gente contratou, derrubou o link deles. Então a gente vendeu 1.500 ingressos em 5 minutos. Não é? Outra coisa que eu queria falar, cara, eu fico constrangido. Eu não sei lidar com essa tietagem, entendeu, cara? Rola uma tietagem muito grande. Eu não sei, eu confesso, eu não sei lidar com isso. Eu sou um cara reservado, eu não sou um cara. Eu sou um cara reservado. Agora, resolvi me expor. Quando eu fiz esse projeto, eu resolvi me expor. Fato. Até porque minha vida já estava exposta, quando eu vim de empresa, é fato. Mas eu não me sinto muito à vontade ali. Eu lembro no GV Top, cara, a pessoa ia lá tirar foto. Eu ficava um pouco assim constrangido com aquela situação, mas sempre procurei tratar a pessoa com muito carinho, né? Muito carinho, respeito, porque assim, eu tenho dentro de mim assim uma vontade, eu posso até não conseguir, entendeu? Posso até fracassar nesse objetivo, posso até não conseguir alcançar esse objetivo, mas o meu objetivo é conseguir contagiar o jovem com a ideia de empreender. Eu não quero qualificar o jovem para empreender. Eu não tenho a pretensão de no Facebook, escrevendo no Facebook, de preparar alguém para empreender. Isso é por conta dele, ele tem que correr atrás da qualificação dele, da preparação dele. Tá? O meu objetivo com geração de valor, desde o início, foi o quê? Eu quero incentivar o estilo de vida do empreendedor. Que vale a pena empreender. Que empreender, o empreendedor, o empresário, a gente vive num país onde empresário é visto, às vezes, como bandido, como explorador, como alguém que arranca o couro do outro cara, você entendeu? Então, eu procuro passar uma outra imagem do que é um empreendedor. Empreendedor de sucesso tem que ser um cara de valor, um cara que tem valores de família, valores de comportamento, valores de uma sociedade tão louca que a gente vive. Não é? Eu quero mostrar para o cara que o cara vencer na vida, ele não precisa largar a família, abandonar filho, como muitos pensam às vezes. Não é? Então, o meu propósito com geração de valor, ele é assim, incentivar a cultura empreendedora. Porque a gente vive num país que incentiva a cultura do funcionalismo público. Não é? É o contrário, pô. Então, hoje nós temos no Brasil cerca de 20 milhões de pessoas. Só bota o mute aí, Pedro, por favor. A gente vive num país que tem cerca de 20 milhões de pessoas hoje estudando para concurso público. De novo, eu não tenho nada contra concurso público. Acho que o cara que quer ser funcionário público não tem problema nenhum. Cada um tem direito de escolher o que quiser. Agora, pô, cara, você imagina se Zuckerberg fosse funcionário público? Você imagina se o Bill Gates fosse funcionário público, né, cara? Eu fui funcionário público, eu fui militar, eu fui da Escola de Formação de Oficiais da Marinha. Meus amigos são oficiais da Marinha, pô. Tenho nada contra, cara. Nada contra isso. Agora, pô, eu deixaria de ter feito muita coisa na minha vida se eu tivesse ido pelo caminho do funcionalismo público. Meu pai é funcionário público, minha mãe é funcionária pública. Agora, existe uma mentalidade no Brasil, é uma mentalidade, acontece aqui na cachola, é um mindset do cara. Cara, o que o cara pensa? O cara, ser funcionário público é o bicho. Ser funcionário público é que é o lance. Esse negócio de empreender, não, cara. Empreender tá maluco, correr risco, isso é coisa pra louco. Então, existe esse mindset, existe um campo de... existe uma batalha que é travada dentro da mente das pessoas que determina as grandes massas estabelecerem pensamentos, e esses pensamentos vão ser sempre conduzidos para isso, cara. Ser funcionário público, empresário burguês, safado, elite. Tem um pouco dessa questão política ideológica em torno dessa decisão de uma família apoiar um filho e empreender. Não é? Se um filho falar para o pai, cara, eu quero ser médico, pai, vamos estudar para ser médico, ele vai ter apoio de 99% dos pais. Agora, se o filho falar, cara, eu vou me dedicar a startup, eu vou abrir meu negócio, não quero ser empregado de ninguém. Pô, tá maluco. Ele não vai ser apoiado por grande parte das pessoas. Até os seus amigos, as pessoas que estão no seu universo, elas vão falar assim, não, você é um idiota, você está trabalhando isso tudo, você não está ganhando dinheiro nenhum no começo e tudo mais. Você sofre muito preconceito mesmo nesse sentido. Isso, exatamente.
Como eu sei que é assim, por que eu sei que é assim? Ninguém me contou que é assim. Eu não li isso em nenhum lugar, cara. Pra te dizer a verdade, Roberto, eu sou muito preconceituoso com autoajuda, entendeu, cara? Muito preconceituoso. Nunca na minha vida eu li um livro de autoajuda, entendeu, cara? E eu tô escrevendo um livro, cara, eu tô pau da vida porque a editora já disse que vai botar no gênero autoajuda. Eu falei, pô, mas não é autoajuda. Porque eu vou te dizer o que eu penso que é autoajuda e o que eu penso que não é autoajuda. Ó, o que eu escrevo é a minha ajuda para as pessoas. Um cego não tem condição de atravessar uma rua sozinho. Tem que ter a ajuda de uma outra pessoa para atravessar uma rua. Você entendeu? Se eu botar um outro cego para ajudar um outro cego a atravessar a rua, os dois vão morrer. Então é a minha ajuda para aquela pessoa, não é a autoajuda. Você entendeu? A autoajuda é o seguinte, o cara vai ler, ele vai se autoajudar. Eu não acredito em autoajudar. Eu acredito no seguinte, cara, em mentoria, acredito em coaching, o cara que tem mais experiência ajudando quem tem menos experiência. Pô, cara, imagina, você tem ideia da quantidade de pancada que eu já levei na minha vida, cara? De volta de pessoas, traição, coisa que deu errada, coisa que eu tentei que não funcionou. Pô, cara, se eu puder, de alguma maneira, colaborar com isso, com mais pessoas, isso vai ajudar quem está começando. Assim, eu acredito nisso. Agora, eu acredito nisso baseado em quê também? Em achismo? Não, não é baseado em achismo. Um dos meus negócios na WhatsApp era vender franquia. E a atividade de vender franquia é muito interessante, porque quem é o franqueado que compra uma franquia? É o cara que é mais ousado, que não quer ser funcionário, mas quer ser o seu negócio próprio, mas não tão ousado o suficiente para ter o seu próprio negócio que ele criou, entendeu? Então, ele é um cara que está no meio termo franqueado. Então, ele tem uma grana que geralmente ele ganhou e juntou pro resto, pela vida inteira dele, é o dinheiro da vida dele. Geralmente, franqueado não tem muito dinheiro, né? Ele tem algum dinheiro. Né? E aí, o que ele faz? Ele bota aquele dinheiro, que é o dinheiro da vida dele naquela franquia, e conta com a sua mentoria e com o seu coaching para você trabalhar. Então, durante os últimos, desde 2000 até 2013, quando eu me digo, em 13 anos, o meu trabalho foi fazer coaching e mentoria com novos empreendedores através da minha franquia. Ou seja, através do meu próprio laboratório, eu treinei e dei suporte para cerca de 600 franqueados. Eu tive quase 400 franquias, mas tinha os sócios, né? Então, no total, eram 600 franqueados. Né? Então, o meu trabalho foi fazer coaching e mentoria com um novo empreendedor que estava aprendendo a ser empreendedor e que estava fazendo o seu negócio vingar. Então, pô, eu posso dizer com muita humildade e também com satisfação que eu ajudei algumas pessoas a ficarem milionárias, entendeu? Porque muitos dos meus franqueados ganharam muito dinheiro. Não é? Outros também não, mas alguns sim, muitos sim. Não é? Agora, baseado no quê? Nesse coaching e nesse ponto. Nessa trajetória, o que eu observei? Porra, que as pessoas geralmente desistem pelo mesmo motivo, fracassam pelos mesmos motivos, os erros geralmente são sempre os mesmos. Igual o cara que programa, né? Vocês que são, não sei se a maioria aqui é envolvido com tecnologia, mas o cara que programa, que já tem mais experiência, para ele achar um erro, um bug lá, ele já vai mais ou menos no lugar, porque ele sabe onde é que o erro acontece, ele mais ou menos já conhece. Então, quando a gente vai ganhando know-how no negócio, nessa questão humana, você já sabe mais ou menos onde as falhas ali acontecem. Não é? Então, voltando à questão do conteúdo autêntico, a maioria, infelizmente, das pessoas fala de empreendedorismo de uma maneira fantasiosa. Não é? Eu detesto isso. Eu não fico falando mal de ninguém, não falo mal de ninguém ali na página, mas, cara, eu vejo muita gente fazendo isso. Gente que nunca empreendeu na vida falando de empreendedorismo. Gente que nunca empreendeu na vida ensinando empreendedorismo. Gente que nunca empreendeu na vida dando palestra sobre empreendedorismo. Você entendeu? Então, isso é um negócio nojento, cara. Mas é o que acontece muito. Da minha parte, o que eu procurei fazer é o quê? Procurei produzir um conteúdo autêntico, porque são coisas que eu vivi, mas muito focado, Roberto, numa área específica. Porque, por exemplo, você já é empreendedor. A minha conversa contigo é uma conversa diferente do que eu tenho de geração de valor. Você já quer empreender, você já se lançou a empreender, você já é um cara que tem a coragem para empreender. E o cara que não tem a coragem para empreender? E o cara que acha que ser funcionário público é mais legal? Você entendeu? Então, eu procuro trabalhar num espectro de massa. A gente alcança aí de 12 a 17 milhões de pessoas por semana no geração de valor, procurando dar um pouco desse incentivo, dar um pouco dessa questão que é bem básica para o cara que está lá no povão e acha que quer empreender. Eu tenho muitas pessoas, exemplos. Outra coisa, para finalizar, que eu já estou falando demais.
e para deixar vocês perguntarem, que é o seguinte, com 2 anos de geração de valor, eu meio que fiquei achando que não valia a pena o que eu fazia. Justamente por esses questionamentos seus, entendeu, Roberto? Pô, cara, tem cara que... Às vezes eu escrevi uma parada lá, o tipo de comentário que o cara fazia, eu falei, não é possível, o cara tá 1 ano aqui, olha o tipo de comentário que o cara tá fazendo. Eu falei, então tá valendo a pena o que eu tô fazendo. Então tem muita gente que não bota em prática, tem muita gente que é garganta, tem de tudo, cara. Eu não tenho controle de quem me segue, tem de tudo ali. Agora, o que acontece? 1%, se 1% colocar em prática, ou se uma única pessoa colocar em prática, para mim já valeu a pena. O dia que eu entendi isso, eu fiquei em paz com o que eu estava fazendo. Só que eu tomei uma segunda iniciativa. A primeira iniciativa foi o seguinte, eu cheguei à conclusão que eu ia ajudar 0,5%, 1%. Pô, legal. Talvez 1% coloque em prática, era a pecinha que faltava para o cara. Eu vou ter, de repente, 35% de cara que vai ficar super incentivado a empreender, mas não sabe o que fazer, e nem como fazer, e nem tem grana para fazer. 35%. 35% vai achar que minhas mensagens são bonitinhas, que é de autoajuda, que legal. Beleza, cara. Tá lá, deixa o cara lá, cara. Não tem problema nenhum. E deve ter uns 10% ali que nem sabe o que está fazendo ali. Provavelmente. O que eu cheguei à conclusão? Quando eu entendi que esse 1% já fazia sentido para aquilo que eu estava fazendo, eu fiquei em paz com geração de valor. Mas aí eu criei uma startup, que é o meusucesso.com, para procurar acrescentar para esses 35%, que é o cara que está incentivado, que quer empreender, mas não sabe o que fazer, não sabe como fazer e não tem grana para fazer. Então essa startup ela se resume no seguinte, nós vamos contar casos de sucesso, vamos fazer documentários de casos de sucesso de vários empreendedores, tem vários empreendedores bacanas que a gente já fechou, vamos contar a história desses caras no documentário, etc. e tal. Vamos dar algumas aulas no meio desse contexto. Por exemplo, o cara vai falar que teve dificuldade em fluxo de caixa, a gente vai dar uma aula de fluxo de caixa, então a gente vai dar ferramental, vai procurar preparar o cara com ferramental. Temos excelentes empreendedores e professores que estão vindo para falar desses assuntos específicos, e uma entrevista com o cara. Então, ou seja, a gente vai procurar dar um pouquinho mais de qualificação. O segundo ponto, a gente vai procurar conectar essa turma. Já tem praticamente 400 projetos cadastrados lá, e as pessoas se falando, está criando um networking para essas pessoas tentarem realizar negócios entre si, certo? E capital, eu vou botar R$1,5 milhão de reais do meu dinheiro neste projeto, anualmente, para poder investir em novos negócios. Talvez eu encontre coisa boa, talvez se eu não encontrar coisa boa, também não sou obrigado a investir, mas nós vamos botar dinheiro, eu tenho um fundo, que é o TBDH Capital, nós vamos botar dinheiro em projetos bacanas que estiverem ali cadastrados. Ou seja, isso aí vai atender um outro grupo, que é de quem precisa de uma qualificação básica para isso. E a gente vai colaborar, o projeto ele oferece o conhecimento, o networking e o capital. Então, o meu sucesso é uma empresa com fins lucrativos, isso aí não é o GV é uma iniciativa sem fins lucrativos, o meu sucesso, ela é uma empresa com fins lucrativos, eu gastei uns 3 milhões de reais para desenvolver essa plataforma, uma paulada, não é? Temos sede na Vila Olímpia, 800 metros quadrados, estúdios, uma coisa de primeiro mundo mesmo, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, até deixo o convite aqui, tá? Super bacana, fica ali na Vila Olímpia, perto do shopping Vila Olímpia, tem uma equipe de cerca de talvez já 40 ou 50 pessoas já contratadas trabalhando no projeto. Então, é um investimento alto, mas um projeto que já largou, que deve faturar já 1 milhão no seu primeiro mês de atuação. Não é? Uma startup que deve fazer 1 milhão no seu primeiro mês. Então, já é um grande sucesso já de faturamento logo de largada esse projeto. É um projeto que eu tenho muita experiência, que é um projeto de educação. Não é? É um projeto que no fundo, o que a gente está oferecendo é curso, conectar as pessoas e eu vou botar grana. Então, é um negócio muito simples, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu empacotar isso e dar isso de forma bem mais barata. Então, basicamente, esse aí é o ponto. Fico aí à disposição para responder qualquer pergunta, de preferência as mais cabeludas, que são essas que eu gosto mais. Então, queria agradecer, né, o tempo que você está doando para a gente, né? Não, imagina, prazer, cara. Ficou mais nítido para mim que geração de valor é para aquela pessoa curtir mesmo aquela mensagem de você pode empreender, não deixa ninguém te parar. Deu para entender que é bem isso mesmo. A questão não dá para ser mais que isso, né, Roberto? No Facebook? Então, a questão da educação, que é o que você está jogando para o meu sucesso, é assim,
tem que ser bem mais extensa. Tem que ser mais... Porque a galera não sabe fazer nada. Da minha experiência, de pessoa que quer montar um negócio de internet, quer montar uma plataforma, qualquer coisa, a pessoa não tem conhecimento básico de como funciona a internet, não tem conhecimento básico de finanças. Só liberar um cara aqui rapidinho. Vai lá, cara. Hoje é meu jogo. Que legal, cara, teu jogo. Desculpa, gente. Vai lá, daqui a pouco eu vou lá ver o jogo com você. Vai, toca aqui. Valeu. Desculpa, gente, vai lá. E basicamente tem muita pessoa no meio que não tem esse conhecimento básico para empreender de fato. É a pessoa que fica preso nessa bolha inicial de vamos empreender, chega no meio de um monte de pessoa, convence todo mundo a fazer um negócio, convence investidor a colocar dinheiro e não sabe o que fazer. Acaba torrando dinheiro, acaba queimando o ecossistema inteiro. E eu conheço muita pessoa nesse meio que acabou fazendo isso, infelizmente. Acaba queimando investidor que fica com o pé atrás. As pessoas que... Desculpa te interromper, isso, cara, 70% das empresas quebram no primeiro, segundo ano, em qualquer lugar do mundo. Você entendeu, cara? É muito complicado isso. Vou dar um exemplo para você. Você vai pegar cara que não tem a 4ª série primária e o cara construiu um império. Eu entendo o que você está falando, mas eu me preocupo muito com a questão de uma elitização do empreendedorismo, sabe? Eu postei um texto lá no comentário, numa época que eu ouvi de uma pessoa, inclusive uma pessoa muito bacana, uma pessoa, não vou citar o nome aqui, mas muito envolvida com empreendedorismo, fala sobre empreendedorismo, falando sobre orcotização do empreendedorismo. Eu achei preconceituoso, eu achei uma coisa meio elitista, porque, cara, eu poderia ficar apostando numa ideia elitista de empreendedorismo. Eu não sou elitista, você entendeu? Eu acho que empreendedorismo é para todo mundo. Eu não me acho melhor que ninguém. Não acho melhor que ninguém. Agora, eu aprendi coisas que funcionaram para mim, você entendeu? Eu vou dar um exemplo do que eu chamei de coaching comportamental. Por exemplo, eu tô envolvido num negócio que está muito relacionado a coaching comportamental, que é esporte. É esporte. Então, eu tenho um clube de futebol aqui nos Estados Unidos. Pô, cara, um técnico com os seus jogadores é totalmente coaching comportamental. O cara tem que cuidar do que o cara está pensando, da concentração do cara. Pô, você está acompanhando a Copa, é completamente coaching comportamental. Entendeu? Então, tem negócios que são mais orientados para coaching comportamental. Outros não. Por exemplo, uma área de tecnologia não está muito ligado. Acho que a única coisa que um desenvolvedor, do ponto de vista comportamental, ele precisa realmente ter, acho que é foco. Não é? Fora a questão técnica, que não é comportamental. Agora, o que um desenvolvedor ele precisa ter no comportamento dele? Responsabilidade e foco. Não é? Ou seja, a parte técnica ela tem um peso muito maior do que o comportamental. Uma grande parte dos negócios do mercado, eles estão relacionados, principalmente no início, ao comportamento do indivíduo. Entendeu? Então, daí a coisa se esbarra um pouco com a história da autoajuda. Entendeu? Se esbarra um pouco. Eu gosto, cara, imagina, cara, eu tive uma empresa com 10 mil funcionários. Certo? Pô, cara, tinha 15 diretores no meu staff. Diretor de tudo quanto é área que você pode imaginar. E eu comandava a empresa como CEO diretamente. Pô, cara, eu tenho muito mais para falar do que o leitinho que eu dou no Geração de Valor. Você entendeu? Eu tenho muito mais a dizer do que aquele conteúdo que eu escrevo no GV. Entendeu? Mas quando eu escolho escrever aquele conteúdo é porque eu considero que ele é muito importante para essa massa gigante de gente que precisa considerar empreender. Agora, a questão da qualificação, eu não tenho como dar no GV. Entendeu? Não tem como dar. Cara, é só eu que escrevo no GV, mais ninguém. Só eu. Só eu que posto no GV, escrevo, não tem mais ninguém. Pô, e meu dia é ocupado pra caramba. Mas eu, cara, 3 anos, eu tomei isso meio como missão, entendeu, cara? Meio como missão, cara. Sábado, domingo, feriado, ano novo, minha mulher já entendeu que é assim, entendeu? Toda minha família, todo mundo já entendeu que eu tô ali, gosto desse negócio e faço, entendeu? Agora, eu gostaria de falar mais coisas do que simplesmente incentivar as pessoas a empreender. Eu gostaria. Não é? Mas eu entendo que a missão do GV ali é essa. A missão do meu sucesso, ela já é mais profunda que isso. Mas ela também, ela vai procurar pegar empreendedores do básico até empreendedores avançados. Porque, pô, eu posso decidir investir numa empresa
que o cara é fera, pô. O cara precisa de um aporte de capital e, de repente, uma visão estratégica, um networking que eu possa agregar para poder decolar a empresa dele. Aí, a nível de conversa com esse cara é outro. Você entendeu? Agora, eventualmente, a gente vai investir em algum projeto que o cara não tem que preparar o cara, eu tenho que incubar o cara, entendeu? E a gente vai fazer uma parceria bacana com a Aceleratec, que vai estar nos dando suporte, né, nessa incubação. Então, a gente vai ter cara que vai precisar fazer isso. Você entendeu? Agora, isso passou a ser um projeto profissional, que envolve investimento alto, e é um projeto de longo prazo, e está começando ainda. Não é? Agora, por isso que quando eu vi o perfil desse grupo, eu achei bacana. A Camila que está aqui, me falou, pô, Flávio, tem uma galera fazendo um comentário sobre um texto seu, faz um comentário lá, entra no debate. Aí, pô, aceitei, curto pra caramba. Quando eu vi que o perfil do grupo era de uma galera mais envolvida na prática do empreendedorismo, eu falei, pô, beleza. Eu fiz até questão, é como se eu quisesse falar, puxa, legal, vou falar alguma coisa a mais, entendeu? Então, puxei logo vocês aí, para mim é um prazer estar aqui falando com vocês e esclarecer qualquer dúvida a respeito disso, entendeu? Não, então, no geral, o Flávio está falando que ele não tem culpa das pessoas que estão aproveitando daquele conteúdo, daquele know-how que estão ganhando, ou daquele mau entendimento pelo insucesso e afins. Pô, isso também faz todo sentido. Realmente, bacana esse negócio do meu sucesso. Mas em relação à Rede Globo, ainda será que vai dar tempo de conversa? Pode perguntar de Rede Globo, aí fica à vontade. Não, então, ô, Pedro, rapidão. Diga. Pedro, segura rapidão. Antes de você entrar nesse assunto, que a gente vai sair aqui, eu vou só ler uma pergunta aqui do Rodrigo Pontes. Ele falou que ele está sem microfone. Ele até pediu assim, alguém pode interromper e perguntar para o Flávio se ele está criando mesmo uma geração de valor ou se ele acha que tem o risco dele criar uma geração de iludidos, de wannabes, de, pior dos casos, de picaretas, mesmo tendo boas intenções. Acho que você já respondeu isso, mas só fazendo jus do que ele pediu para falar. Deixa eu dar um foco nessa resposta, tá? Não, iludidos não, porque eu não estou iludindo ninguém, né? Eu acredito de verdade que todo mundo é capaz de empreender. Cara, pô, a sociedade, ela tem uma mania de estereotipar as pessoas. Então, por exemplo, se você passa do lado, você está dirigindo o seu carro e passa do lado ali no Rio de Janeiro, alguém é do Rio aqui? Não, né? Mas eu sou do Rio, então tem aquela imagem do trem do subúrbio do Rio de Janeiro, lotado de gente, aquela galera toda lá. Cara, as pessoas estereotipam isso. As pessoas olham para essas pessoas e acham pessoas desqualificadas, acham pessoas excluídas, entendeu? Esse discurso, ele pode parecer meio piega para muitos. Eu sei que pode, entendeu? Quando eu decidi entrar nessa, eu não me preocupei em levar pedrada porque alguém pudesse duvidar das minhas intenções, não. Eu decidi entrar porque esse risco valeria a pena se um indivíduo daquele despertasse. Porque eu fui um desses caras taxados como desqualificado dentro de um trem durante 2 horas por dia. E o trem é assim, ó, cara, se cabem 10 pessoas no vagão, por exemplo, 100 pessoas no vagão, iam 500 pessoas no vagão. Se ia coçar a cabeça assim, depois você não conseguia abaixar a mão, você tinha que ficar com a mão para cima. Entendeu? É cômico, mas é triste, é a realidade. Eu pegava isso todos os dias, dos meus 14 anos aos meus 20 anos. Durante 6 anos da minha vida, eu caminhava por dentro de uma favela para pegar um trem lotado, não é, com um monte de favelado dentro. Não é? Eu não morava dentro da favela, morava perto da favela, mas um monte de favelado dentro, gente simples, tudo que você imagina, você entendeu? Já vi gente caindo do trem morrendo, gente atropelada, já saí andando, o trem já deu pau no meio do caminho. Eu tive que andar pelos trilhos até a próxima estação, e num calor de 40 graus do Rio de Janeiro, você imagina o que é você andar em cima do trilho com pedra, né? Deve ser 50 graus, é uma churrasqueira aquilo ali, entendeu? Então, eu fui um desses excluídos, eu fui um desses caras aí que eram considerados desqualificados, aquela massa desqualificada. Eu fui um desses caras, lá dentro, entendeu? Então, eu saindo dessa realidade, eu fui trabalhar, eu abri uma empresa, eu cresci com o meu negócio, eu abandonei minha faculdade, eu fazia faculdade de Ciência da Computação na Universidade Federal Fluminense, abandonei minha faculdade porque estava me dando bem no trabalho, e aí mergulhei no projeto, cresci, expandi,
enfim. Não é? A minha realidade hoje é bem diferente. Não é? Eu saí na lista dos 124 bilionários brasileiros, se tornou uma realidade. Eu recebi uma chamada para almoçar com o governador da Flórida, como eu recebi hoje de manhã. Cara, isso aí virou uma realidade. Então é banco puxando meu saco, é um bando de gente puxando meu saco. Ó, eu não me incomodo com a tietagem do GV. Eu me incomodo com a hipocrisia da puxação de saco que aqueles que, num outro momento, me taxavam como desqualificados, hoje puxam meu saco. Só que eu sei que o sistema é esse. Eu já tive muita raiva disso numa época da minha vida. Hoje eu já entendi que o sistema é esse. Eu já entendi que aqueles caras que você tem que quase se ajoelhar para fazer um investimento na tua ideia, né, quando você dá certo, o cara vai puxar teu saco depois. É assim que funciona. Você entendeu? Então, eu não acho que eu defender uma bandeira de que todo mundo é capaz de empreender. Eu não acho que eu defender uma bandeira que é possível todo mundo prosperar. Nem todo mundo vai ser milionário, muito menos bilionário. Mas acho que todo mundo, sem exceção, pode viver melhor, pode crescer e pode prosperar. E eu acredito nisso. Então, como eu acredito nisso? Porque eu vivi isso. E além de eu ter vivido isso, fazendo um coaching com mais de 600 empreendedores em 18 anos, eu vi muita gente também conseguindo crescer, eu sei que é possível. Agora, eu sei que não é fácil, eu sei que, aliás, que é muito difícil, não é? E que a sociedade geralmente valoriza muito a dificuldade, chegando a dizer até que é impossível, querendo acreditar que tem cartas marcadas, você entendeu? Então, como eu sei que é possível, eu levanto a bandeira do é possível. É muito simples. Eu levanto a bandeira do é possível porque eu sempre penso que eu vou conseguir alcançar alguém que é taxado como desqualificado, excluído, um jovem iludido, idiota, que acredita que pode empreender, que a minha palavra de incentivo pode ajudar esse cara a crescer, pode ajudar esse cara a virar e mudar a vida dele. Eu não tive uma melhora de vida, eu tive uma mudança radical de vida. Não é? Então, eu acredito que as pessoas também podem ter, qualquer um pode ter. Eu não acho que o Zuckerberg é melhor que você, ou que ele desenvolve melhor que você. Você entendeu? Então, eu também não me acho melhor do que ninguém. Então, baseado nisso, eu compartilhar essa minha convicção, não penso que isso seja iludir nenhuma pessoa e não acho que isso cria uma geração de iludidos. Agora, se alguém quiser se iludir por qualquer coisa que seja, aí é por conta de cada um. Não é? Se as pessoas quiserem se iludir com qualquer coisa, é por conta... tem muita gente se iludindo que que sendo funcionário público ele vai ser realizado. Tem muita gente se iludindo que eventualmente, se fizer a sua 4ª faculdade, vai ser realizado. Então, ilusão tem para todos os tipos. Não é? O que eu defendo é que qualquer pessoa pode crescer, pode desenvolver seu projeto e, na medida da sua decisão, a qualificação vem em seguida, porque isso é uma coisa interessante. Qual era a minha qualificação para construir uma empresa com 10 mil funcionários em 6 países que teve, no ano que eu vendi, 86 milhões de reais de EBITDA, de lucro líquido? Que qualificação eu tinha? Formal? Nenhuma. Eu fui um moleque de ensino médio que abandonou a faculdade, não é? Que montou a empresa e que, por conta dessa decisão que eu tomei, eu fui me qualificando. Então, eu sou um cara que estudo pra caramba, pesquisa pra caramba, mas não pelas vias formais. Entendeu? Eu estou cagando para as vias formais. Eu acho fraca as vias formais. Eu acho lenta as vias formais. Eu acho que as vias formais elas estão nesse esquema aí que o Roberto repudia. É um bando de gente falando daquilo que nunca viveu. É um bando de gente falando de uma teoria que nunca viveu. Então, eu não gosto. Eu não curto isso. Eu não tenho paciência para isso. Eu tentei, inclusive, no ano de 2006, eu fui morar na Austrália, porque engraçado é o seguinte, eu não sabia falar inglês, né? Eu abri o WhatsApp sem saber falar inglês. Porque eu era um cara de marketing, um cara de produto. Não é? Assim como, por exemplo, eu não sou desenvolvedor e tenho empresa de tecnologia. Não é? Assim como eu não joguei futebol, estou acima do peso e sou dono de um time de futebol. Entendeu? Então, o cara, quando ele é empreendedor, ele joga na posição que ele decide. Ele dá as cartas quando o cara é empreendedor. Não é? Então, quando foi com 10 anos de WhatsApp, eu já tinha mais de 100 escolas, mais de 200 mil alunos matriculados, eu fui para a Austrália. Falei, o seguinte, eu vou passar um ano na Austrália e vou fazer 3 coisas. Vou testar um modelo de governança corporativa fazendo gestão à distância, porque eu estou muito presente nesse negócio, eu quero gerir ele à distância. Primeiro objetivo meu. Segundo objetivo meu, vou aprender inglês, cara. Acabou, agora é a hora de aprender inglês. Porque eu nunca dei aula de inglês, nem tinha intenção de dar aula de inglês. O negócio não era dar aula de inglês, era empreender o projeto. Então, vou aprender inglês. Fui lá para a Austrália. E terceiro ponto,
vou ficar com a família. Quer estar mais perto, ter um momento mais perto com a família, etc. E o quarto ponto, vou fazer um MBA. Por quê? Numa universidade australiana, eu fiz um application lá do meu case, e esse meu case, ele foi reconhecido por créditos acadêmicos, então eu entrava direto num MBA. Eu vou fazer um MBA. Legal, cara. Eu não aguentei 3 meses, cara. Eu não aguentei 3 meses. Foi bom porque eu desenvolvi muito bem inglês, mas não aguentei 3 meses. Então, eu não tenho paciência para esse modelo formal. Quem tem, parabéns, que ótimo. Não estou te sugerindo não estar voltado para isso. Agora, eu não tenho, não é? Então, eu acredito que a pessoa, ela pode... Como é que eu adquiri capacitação? Na medida que o projeto foi crescendo, eu fui me qualificando, fui estudando, fui pesquisando e eu fui me desenvolvendo. Então, por isso, quem perguntou foi o Rodrigo, né? Então, por isso, Rodrigo, eu não acho que eu estou iludindo ninguém, eu acredito no que eu estou falando, eu acho que qualquer pessoa, pobre, negra, gay, judeu, inteligente, considerado burro, porque tem muita gente que é considerada burra, qualquer pessoa pode empreender, isso eu tenho convicção, e é isso que eu defendo. Então, o risco de criar uma geração de iludidos? Não acredito. Outro risco qual era? Criar geração de picareta, que falou? Ele colocou essa questão de ser um monte de gente que quer ser alguma coisa, mas no fim das contas acaba não sendo nada, ou até mesmo pessoas picaretas. Não, picareta está relacionado ao caráter da pessoa, né? Se o cara tiver caráter para ser picareta, ele vai ser picareta, ele vai estar numa incubadora super qualificada lá no Vale do Silício e vai ser picareta. Picaretagem está relacionada ao caráter do cara e não a qualquer incentivo que eu possa dar para ele ou não é? Mas de ser um cara que pode abrir negócio e quebrar, sim. O negócio abrir e quebrar é uma questão de estatística. É uma estatística. Não é? 70% das empresas quebram nos seus primeiros 2 anos. Não é? Então, isso em qualquer lugar do planeta. Inclusive nos Estados Unidos, onde a taxa de juros é desse tamanhozinho. Não é? Aqui, banco bate na minha porta para me dar dinheiro a 1,5% ao ano. Aqui nos Estados Unidos. Não é? No Brasil, não. Mesmo hoje, que está o juro mais baixo do que a minha época, que eu peguei 12% ao mês, é difícil você conseguir alguma coisa barata. Nos Estados Unidos, eu tenho oferta de dinheiro a 1,5% ao ano. Ao ano, não é um mês, ao ano. Não é? Então, mesmo aqui, a maioria das empresas quebram nos primeiros anos. Então, como é que a gente vai saber? É igual jogador de futebol, cara. Se você tivesse um aparelho, um app no iPhone, que você apontasse assim a foto pro cara e o app falasse assim, esse vai ser o Neymar do futuro. Pô, acabou. Você não sabe, você não tem bola de cristal. Você não sabe qual é o cara que vai fazer acontecer. Você não sabe. Então, você afirmar, o cara vai fazer uma faculdade, um MBA, vai ter todos os cursos, ele vai dar certo. Você não pode afirmar isso. Você não pode afirmar isso. Da mesma maneira que você não pode afirmar o seguinte, o cara não tem a qualificação, ele vai dar errado. Você também não pode afirmar isso. A estatística, a taxa de sucesso do empreendedor, ela obedece, além da qualificação, óbvio que tem o ponto qualificação, ela obedece também outros fatores e outros parâmetros. O meu sogro, por exemplo, ele é dono de uma das maiores indústrias de chapas de acrílico do Brasil. O maior distribuidor de chapas de acrílico do Brasil. O sogro tem a 4ª série primária. Você entendeu? É um cara, na forma de comunicar, é bastante rudimentar na forma de comunicar, não tem muito recurso, mas o cara construiu um grande negócio por muitos anos. Então, é muito complicado, né? Você taxar um rótulo de quem é o cara. Porque a gente corre isso ser elitista. Ou se o cara não fala bonitinho, não fala uns termos em inglês, sabe? Se o cara não tem aquele perfilzinho de startup que está dentro daquele modismo, entendeu? Se o cara não sabe o que é pivotar, se o cara não sabe, acabou, esse cara tá fora do clubinho. Esse cara não serve. Esse cara está querendo orcutizar o empreendedorismo. Não, isso é um perigo muito grande e quando a gente olha que 70% dos empregos no Brasil são gerados por pequenas empresas, a gente não pode correr o risco. Eu, pelo menos, não vou incentivar o empreendedorismo elitista. Não vou incentivar. Eu tenho negócios sofisticados, tá? Negócios com níveis de sofisticações altos, mas eu não desprezo o pipoqueiro que faturou R$1 milhão lá em Florianópolis, que é um cara fera, pipoqueiro, faturou R$1 milhão. Então esse cara, na minha opinião, às vezes merece mais aplausos
do que o cara que se formou lá no MIT e fez uma startup bacana. Em Legal. relação... Oi. Não, pode falar. Desculpa, eu pensei que o Pedro ia falar agora. Manda bala. Tá. Não, eu ia falar só que em relação à sua opinião da educação formal, eu concordo em gênero, número e grau. Eu também larguei a faculdade, eu também tenho isso de aprender sozinho também e tal, e eu queria muito ver você, isso que você falou aqui, tudo isso que você falou aqui da história que você sofreu e tal, que você estava nessa massa que não era considerado pessoa que ia vencer e tal, eu queria ver você falando mais disso. Claro. Sabe? Essa parte Eu falo bastante disso no GG também, eu falo bastante disso no GG. É que o algoritmo não nos privilegia, né? Nem sempre se recebe as mensagens, né? Mas isso é um dos focos meus no GV, porque eu acho que eu mexo com o cara quando eu falo isso, entendeu? E eu consigo mexer porque, cara, eu vivi esse troço, você entende, cara? Então o cara do GV, ele tem essa sensação, porra, esse cara tá falando pra mim, cara. Esse cara tá falando isso pra mim, porque eu tô vivendo esse negócio. Agora, por que eu não sei que ele tá vivendo? Porque eu também vivi, pô. Então eu escrevo uma parada que o cara tá vivendo porque eu vivi. Então é por isso que rola um pouco do cara ter uma certa intimidade comigo. É engraçado isso, não é? Por exemplo, a Camila tá aqui, é como se a Camila fosse íntima, eu já falo... Só que é o seguinte, eu vi a Camila uma vez, lá no GV Top, dei um beijo nela, ela tirou foto, ela estava de voluntária fotografando, e acabou. Porque o Facebook promove essa sensação na gente. E aí, de certa forma, rola uma certa tietagem, mas, cara, isso pra mim não é não mexe comigo, cara, não me envaideço por isso, fico até constrangido, mas já te falei, me incomodo mais com um banco me oferecendo para assistir a final do Brasil de camarote, porque está me interessado na minha grana, do que uma pessoa que olha para mim, me admira e quer ser como eu e, de certa forma, eu estou incentivando essa pessoa. Esse me incomoda, não me incomoda. O banco me incomoda mais, entendeu? Pega o ingresso e manda para mim, eu te passo o endereço depois. Cara, mas eles não deixam. Tô brincando. Eles não deixam. Se você Ô, Pedro, Ô, Pedro, você ia falar da Globo? Manda bala aí, velho. Não, então, eu sou fã da Globo do ponto de vista de modelo de negócio. Eles têm um puta modelo de vendas que eles conseguem escalar para o Brasil inteiro, vende alto, que eu vou resumir aqui. Que, inclusive, estou tentando aplicar isso aí no meu negócio. Certo. Ainda não validei, mas enfim. Como é que funciona esse modelo? Eles sempre agem por intermediário. Quem que é o intermediário? O intermediário é a agência de publicidade. Eles chegam para a agência de publicidade e falam assim, olha, você vai ganhar tantos por cento, acho que é 30, é isso, Flávio? 20%, veja bem, em percentual. Ó, você vai ganhar 20% desse negócio se você chegar para a empresa e falar que esse negócio é muito foda, certo? Você vai falar que você vai atingir muita gente. E assim, a agência de publicidade já com certo moral em cima daquela empresa, chega e fala, ó, você investe essa parte do seu budget e seria bom até se você tivesse um pouquinho mais, tá, para dar aquela extrapolada, que ele vai ganhar 1%. E assim fica essa estrutura sustentada em meio ao especialista, que é a agência, falando, olha, a Globo é muito foda, a Globo continuando a escalar o seu ticket, sem tentar aumentar mesmo, não tendo tanta eficiência, e assim que esse modelo se sustenta, assim, para quem não tem essa vivência. Claro. No caso, Flávio, você não acha que a sua crítica teria que ser mais em relação à agência de publicidade? Mas aquele meu texto foi mais para a agência. A crítica foi mais para a agência. Da Globo, na realidade, eu contextualizei. Na realidade, o meu objetivo era fazer crítica. Eu sou dono de uma agência de publicidade. Tá? Então, a minha crítica foi para a agência. E eu sou dono de agência. Sim, entendeu, cara? Então, eu acho que esse modelo vai acabar. E tem que acabar. Esse modelo. Eu vou explicar por que eu acho isso e acho que ele vai acabar e eu acho que é positivo acabar. Tá? Só do que você falou, você já vê que o modelo é ruim para o cliente. Não é? A Globo paga uma grana alta para uma agência para ela poder ficar falando bem daquele, dizendo que o produto é do caramba. Entendeu? Não só por aí. Só que o detalhe é o seguinte, o produto da Globo sempre foi muito bom. Eu fui cliente da Globo por 4 anos seguidos. Eu devo ter colocado dentro da Globo uns 150 milhões de reais, talvez, 120, 150. Pô, aqui fazendo a conta por cima. Tá? Dentro da TV Globo.
E a Globo me ajudou muito a crescer. A Globo foi uma grande parceira, eu fiz campanhas, talvez vocês tenham visto na época, com o Rodrigo Santoro, na TV Globo. Não é? E a gente apresentou uma proposta de valor diferente, era um curso para adulto, 18 meses, o mercado assimilou muito bem, e a Globo nos ajudou muito. A gente cresceu bastante com a TV Globo. Não é? Agora, só para você ter ideia, vamos supor que eu tenha colocado 120 milhões na TV Globo. Sabe por que eu abri uma agência de publicidade? Só para ganhar 20%. Entendeu? Eu não queria ter cliente, eu acabei tendo 3, 4, 5 outros clientes, porque a nossa equipe era bacana e a gente até conquistou. A Philco foi nosso cliente, a Britânia foi nosso cliente, a gente teve outros clientes também. Mas o objetivo inicial de abrir a agência era que é o seguinte, eu botava 30 milhões de reais no ano, ou seja, só por ter agência eu ganhava 6 milhões de faturamento dessa empresa. Simples. Você entendeu? Ou seja, era uma empresa parasita que não produzia... Quer dizer, produzia, mas não produzia 6 milhões de reais. A gente fazia as campanhas publicitárias ali. Não valia 6 milhões de reais. Certo? Mas a lógica da TV Globo é o seguinte, você vai pagar uma coisa irrecusável para uma agência para que ela coloque o cliente lá dentro. E o cliente, por não ter outra opção, não ter concorrência, por isso ser quase que um monopólio durante esses anos todos, vai ter que botar dinheiro aqui dentro. Então a TV Globo cresceu muito e se tornou um grande domínio. Pô, eu acho que o mérito da TV Globo, cara. Parabéns para a TV Globo. Entendeu? Parabéns mesmo. Os caras conseguiram ter um domínio de mercado que concentrava praticamente 90% da verba publicitária no veículo dela. E eu, como cliente, pagava muito e achava que valia a pena. Então eu pagava 30 pau no ano e valia a pena, cara. Tinha retorno. Entendeu? Tinha retorno. Tinha brand awareness, ou seja, a nossa marca se consolidava e a gente, ao mesmo tempo, tinha venda. A gente vendia, a gente entregava. Só que a partir do ano de 2012, a gente começou a perceber uma mudança no gráfico do recall dessas campanhas publicitárias. E a gente hoje, a gente tinha como medir isso daí. Você entendeu? A gente tinha como fazer essa medição dessa campanha. Então a gente começou a ver que começou a cair o gráfico, começou a cair o resultado das campanhas. E aí começou a não valer a pena. Começou o dinheiro ser muito e o resultado ser menor. E aí, obviamente, eu conheço outros empresários, outras pessoas que botavam até mais dinheiro que eu na TV Globo, e a turma toda que eu conversava, pô, cara, tá caindo o resultado, não tá a mesma coisa. Eu fui pesquisar essa história. Então eu comecei a escrever sobre esse assunto de TV Globo há 2 anos e meio atrás, quando ninguém ainda estava falando desse assunto. E eu não estou falando assim, a Globo é podre, não é aquele movimento de internetzinho, modismo, de falar mal da Globo, não, entendeu? Não é disso que eu estou falando. Não é? Eu acho a Globo uma empresa super sucesso, entendeu? Só que eu acho o seguinte, eu acho que esse domínio da Globo está mudando, e vai mudar. Essa é a minha opinião. Por que vai mudar? Em primeiro lugar, a pulverização da TV no Brasil. Pô, a Globo, antigamente, você tinha só os canais abertos. Agora não. Quantos canais a cabo você tem na Globo? Você tem um monte. Ah, mas a Globo também tem canais a cabo, mas é pulverizado. Eu não estou dizendo que a Globo vai acabar. Eu não estou dizendo que a televisão vai acabar, porque a televisão não vai acabar. E nem a Globo vai deixar de ser forte. O que eu afirmo, e já senti isso como cliente, que não dava nem 1/3 do resultado que dava antigamente, é que a Globo está perdendo a sua influência por conta da pulverização dos meios de comunicação, e aí eu me refiro às TVs a cabo, tá? E me refiro também à internet. Por exemplo, eu não assisto mais televisão. Não assisto televisão. Eu não assisto televisão. Cara, ó, eu tive dificuldade quando me dei conta que ia ter Copa agora, e caraca, como é que eu vou assistir os jogos, cara? Entendeu, cara? E aí eu botei aqui, eu tenho televisão na minha casa, mas não assisto, meus filhos não assistem televisão. Tem 4 televisões dentro da nossa casa, mas eles não assistem, eles não têm interesse por televisão. Eles têm mais interesse no YouTube do que em televisão. Você entendeu? Então assim, eu hoje uso a televisão para assistir um jogo. Eu não tenho interesse nos programas de TV, eu não tenho interesse no Jornal Nacional, porque a notícia aconteceu 10 horas da manhã, eu já sei ela na internet, eu estou conectado na internet. Não é? Então eu acho que a internet, nós estamos falando de 100 milhões de usuários no Brasil, é relevante. Não é? E a capilarização das TVs a cabo, ela tirou aquele poder quase que de monopólio que a Globo tinha. Entendeu? Então, com essa queda de influência, e as tabelas de preço, aí é uma coisa que eu conheço, porque eu fui cliente, as tabelas de preço todo ano tem um reajuste.
Então, por mais que, até o colega Lucas, aí ele não está, até seria bom discutir isso, eu vi que ele trabalha na Globo, né? Então até entendi que ele estava defendendo ali o que ele acredita, né? Ele trabalha no lugar que ele acredita, então é normal isso, né? Nem estou dizendo que a Globo vai acabar, que a Globo é picareta, pilantra, nada disso. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que a Globo não tem mais aquela influência que tinha antes. Então eu, como cliente, eu tirei toda a minha verba de publicidade da Globo, eu tirei. Na época, eu tirei quer dizer, não tirei toda, não, tirei 85% da verba, mantive 15% e distribuí para tentar desbravar outros meios de comunicação, e a aposta que eu fiz na época foi em marketing digital. Entendeu? Então, eu acho que eu sou um cara mais arrojado, certo? Eu sou um cara mais arrojado, mas o mercado não é arrojado, ele é tradicional, pensa dentro da caixa. O diretor de marketing, ele está ali preocupado em não perder o emprego dele. Você entendeu? A agência está ali, o cara fez a faculdade de publicidade, aprendeu aquela cartilhazinha, ele só sabe rezar naquela cartilha dele ali, você entendeu? E eles estão acostumados na agência, eu sou dono de uma, a trabalhar pouco e ganhar muito. Então esse modelo de trabalhar pouco e ganhar muito vai acabar. Porque o cliente, vai chegar uma hora que o cliente não é otário, o cliente, ele não vai mais querer botar aquela grana toda lá, porque não dá o mesmo resultado de antes. Eu não estou dizendo que não dá resultado. Eu estou dizendo que é muito caro para o resultado que dá. É muito caro. Uma propaganda no horário nobre fica sendo nacional 400 mil reais por 30 segundos. Você entendeu? E você tem a estimativa do teu alcance. Você não tem a taxa de clique, você não tem a taxa de conversão, não tem nada, entendeu? Você tem a estimativa. Então, eu penso que o veículo televisão, ele não vai acabar, ele vai estar aí, vai ter seu espaço. Mas aquela força poderosa que ele tinha antigamente, eu vejo que hoje não tem mais. Entendeu? Então, eu acho que isso vai diminuindo, essa é a minha opinião, vai diminuindo. E as agências de publicidade estão acostumadas com esse modelo, não é? As agências de publicidade são vaidosas, né? Eles parecem um pavão publicitário, vaidoso. Esse modelo também vai acabar, as pessoas vão ter que agora se acostumar a ter que trabalhar mais para poder ganhar o mesmo dinheiro, entendeu? Então, essa é uma opinião minha. Posso estar errado, inclusive, né? Posso estar errado e eu acho que eu não estou. Não é? Quer ver um outro elemento? Aí, muitas pessoas, a Globo gosta muito de defender falando da audiência. Não é? Então ela fala assim, Flávio, a gente tinha 60 pontos de audiência no Fantástico e hoje tem só 30, 35. Só que é o seguinte, esses 35, a gente está falando com mais pessoas do que aqueles 60. Porque a base aumentou, vendeu mais televisão, aquela história toda. Eles adoram a falar disso. Só que o que eles não falam, que é o que eu vou dizer aqui agora, é que televisão está virando segunda tela, amigo. 56% das pessoas que assistem hoje a televisão, elas assistem com o computador no colo, com o smartphone na mão, postando em rede social. Então, a taxa de dispersão aumentou muito, brutalmente. Na minha opinião, o maior vilão não é a audiência, é a taxa de dispersão. O que é isso? Antigamente, quando não existia esse lance de internet, rede social, o cara chegava da casa dele, sentava no sofá, cara, né? Sentava no sofá e ficava ali. A mulher falava com ele, o filho falava com ele, ele nem olhava, ele nem ouvia. Ele ficava hipnotizado pela telinha. Então esse consumidor que senta na frente do sofá, que senta no sofá e olha para a televisão e fica hipnotizado, na minha opinião, está em extinção. Hoje, o cara, ele tá na televisão, mas ele está no celular dele. Ele está na televisão, mas está no computador, porque na casa dele tem net, telefone e Wi-Fi, internet. Né? Você tem TV a cabo, telefone e internet. Ou seja, esse combo aí popularizou, cara. Classe média, média baixa, todo mundo tem isso em casa. Você entendeu? Então, não é só a pulverização dos meios dos canais de TV, mas é também a forma como as pessoas assistem TV. Então, obviamente, se você tem uma taxa de dispersão maior, você vai ter um retorno, um recall menor na sua campanha publicitária. Você vai ter menos retorno na campanha. Então, por exemplo, se eu botava lá R$1 milhão no dia para fazer uma publicidade, e isso me gerava 5 mil leads, vamos supor, não é? Hoje, você vai botar o mesmo milhão, vai impactar o mesmo número de pessoas, mas você vai gerar 800 leads. É isso que está acontecendo no mercado com a televisão. Então, como cliente, a gente decidiu tirar a verba
porque a gente enxergou que essa taxa de dispersão acontece muito. Para finalizar isso, vou te dar 2 exemplos de taxa de dispersão. Cinema, tá? Quando você vai para o cinema e senta lá, tá? Senta com a tua pipoquinha, a Coca-Cola, tua namorada do lado, e começa a passar a propaganda. Você tem para onde olhar? Você tem como escapar daquele impacto ali? Você não tem. A taxa de dispersão no cinema é baixíssima, porque você está com aquela tela daquele tamanho na tua cara, você entendeu? A taxa é muito menor de dispersão. Agora, e como é que é a taxa de dispersão do rádio? Tu acha que existe ainda aquele consumidor que senta na poltrona de casa, liga o rádio para ficar assim, prestando atenção no que o cara está falando? Isso existe? Isso não existe, cara. Agora, vamos voltar no tempo. 40 anos atrás, uma família inteira sentava na sala, botava o aparelho de rádio no meio e ligava. E ficava todo mundo ouvindo a novela. Ou seja, o rádio ocupava esse papel da televisão. Na minha opinião, a televisão caminha, não vai chegar tanto, na minha opinião, mas ela caminha para uma taxa de dispersão similar à do rádio, na minha opinião. Entendeu? Porque as pessoas vão usar a televisão como segunda tela. Elas vão estar na internet, vão estar no celular, no mobile, e a televisão está lá de paisagem. Obviamente, esse fenômeno diminui o retorno publicitário. Pô, e fica caro para o cliente. Uma hora o cliente vai perceber, uma hora o cliente vai mandar embora o diretor de marketing que pensa dentro da caixa. Foi o que eu escrevi no post. Cara, o mercado vai fazer na minha opinião, vai fazer uma transição e tirar esses profissionais que pensam dentro da caixa por outros que vão criar novos formatos de mídia para divulgarem as marcas. Então foi isso que eu escrevi no post, entendeu, Pedro? Tem uma coisa que é interessante que você está falando sobre isso da Globo, né? Só lembrando que a rede NET, não sei se ela tem a Globosat, que tem a maioria dos canais, até que tem na NET, e em outras TVs a cabo são pertencentes à Rede Globo de televisão. Ela tem tentado diversificar um pouco, ela tem o conceito de segunda tela como tendo os aparelhos móveis como segunda tela, e ela criou um aplicativo que é bem, se vocês baixarem para ver o Jogo do Brasil e interagirem, vocês vão ver que eles estão tentando resgatar alguma coisa nesse sentido. Nos outros programas também você pode mandar, e isso funciona também nos outros canais de esporte, como o Sport TV, que é também da Globo. Mas sem dúvida, você percebe que eles também estão tentando sair um pouco, estão tentando achar resposta. Você vê que o portal da Globo.com hoje é um texto também e tá dando sua aí na galerinha da internet nesse aspecto. O UOL ainda é muito grande, mas... Esse é o problema, Matt. Eles estão tentando achar respostas, só que enquanto eles não acham, e talvez nem existam essas respostas, porque nenhum canal do mundo já achou, nos Estados Unidos, nenhum canal do mundo já achou essas respostas, o retorno caiu e o preço subiu. E agora? Você entendeu? Pensa no ROI, no Return over the Investment de cada cliente. Pensa nisso. Pensa que um cliente botou 30 milhões lá e não teve retorno. Como é que fica? Acontece que o diretor de marketing da Petrobras não está nem aí se vendeu mais gasolina ou não. Você entendeu, cara? Sabe? Agora, tem empresas que estão, cara. Por exemplo, você não viu uma... Como é que está a Casas Bahia? Continua anunciando muito aí? Não, ela diminuiu muito em comparação até com o Ricardo Eletro, por exemplo. Não, mas Casas Bahia era o maior anunciante do Brasil. Ela tem comparável, você entende? Ela viu que o negócio começou a cair. Opa, peraí. Porque quando a coisa... Agora, por que cai o resultado? Eu não estou falando que cai a audiência. Falar de audiência é primário, entendeu? É igual você falar de impressões. Não, vou te entregar tantas impressões no meu site. Quero saber de impressões, cara. Quero saber de taxa de conversão. Quanto eu vendi. Você entendeu? Quantos leads eu gerei? A Globo não tem compromisso com quantos leads. Não tem compromisso com quantas vendas. A cultura da Globo é a cultura de quantas impressões. E essa cultura está mudando. A gente sabe disso, cara. A internet está trazendo a cultura do clique, do lead, da taxa de conversão. Cara, isso é uma mudança irreversível na sociedade. Irreversível no ambiente de negócios, na minha opinião. Você entendeu? Então, eu como cliente, não quero saber de quantas impressões. Eu quero saber de quantas vendas eu tive. Então, pensando nisso, a gente botava os mesmos 30 milhões e tinha menos lead e tinha menos venda. Isso equivale para um cliente, entendeu? Como eu era o dono do negócio e estava na frente pegando lá no chifre do boi, pô, eu vi esse resultado. Eu não demorei um ano para poder fazer uma mudança no meu processo. Agora, as grandes empresas vão levar 10 anos, amigo. Porque elas são lentas.
Camila, bota o mute, por favor. Isso, obrigado. Então, assim, até esse negócio mudar, vai levar um tempo. Não sei se 10 anos, mas vai levar um tempo maior. Você entendeu? Então, essa é a minha opinião. Foi isso que eu expressei. Eu acho a Globo uma baita empresa. Essa história de achar que a Globo manipula tudo, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Não estou entrando nesse mérito, nem quero entrar nesse mérito, entendeu? Estou falando de business, negócios. Não é? Tá, a audiência caiu, mas ainda assim eu sei que alcança mais gente. Mas o que importa é o seguinte: como o consumidor tem assistido televisão hoje? Mudou, cara. Mudou. Você assiste mais televisão ou menos que antes? Não precisa responder não, só pensa. Você assiste mais ou menos que antes? E quando você assiste da mesma forma que antes ou você também usa teu laptop ou usa teu mobile para interagir com seus amigos? Não é? Então, cara, não precisa ir muito longe. Isso está se replicando e, obviamente, se impacta, né? Impacta na publicidade e no retorno. E o cara que paga a conta não é otário, pô. Ele vai começar a perceber, pô, tá diminuindo esse resultado aqui. Que foi o que aconteceu comigo e muitos outros clientes. Sem dúvida. Thiago, faça sua pergunta aí, cara. Pode tirar o mute do microfone. Oi. Dá para ouvir aí, pessoal? Fala, Thiago. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu queria voltar um pouco aí para a questão do meu sucesso.com. Uhum. Deixa eu fazer uma introdução pessoal aqui para contextualizar. Primeiro, assim, hoje eu estou empreendendo. Eu me desenquadro de tantas categorias numa velocidade. Acho que hoje eu me considero empreendedor Ronin, né? Samurai sem mestre, tentando criar minha própria bandeira aí. Eu já fiz parte da Endeavor, né? Junto da empresa de patologia cirúrgica que foi fundada pelo meu pai e pelo sócio dele. Hoje eu estou quebrado e começando do zero, então foi um grande exercício de humildade aí. Tem uma cultura anti-elitista, foi até o que gerou a polêmica lá no grupo, foi porque eu tive a impressão que o Matt estava falando mal de empregada doméstica, já virei uma onça, eu falei, não, mano, não, porque de jeito nenhum isso é inadmissível. Então, assim, eu gostei muito de dúvida, rapidão, sem dúvida é inadmissível, eu jamais admitiria que algum tipo de preconceito fosse exercido nesse âmbito, pelo amor de Deus, a gente está numa sociedade que não pode mais aceitar esse tipo de situação. Não, e por isso eu voltei atrás, falei, Matt, desculpa, apareceu, me precipitei, né? Então, enfim, a questão é assim, poxa, eu concordo de uma tal maneira com todos os pontos, e assim, eu vejo uma demanda muito grande para um projeto igual o meu sucesso.com. Por quê? Na Endeavor, é um ambiente elitista. Eu acho que foi muito bom fazer parte da Endeavor durante um tempo. Valeu como um MBA. Eu acho que a Endeavor tem uma outra característica que eu sempre fui muito desconfiado de que eles são, no fundo, uma grande e excelente desculpa para serem olheiros de investidores globais, entendeu? E também não é só uma desculpa, porque afinal muitas das pessoas que estão lá querem esses investidores, estão buscando, entendeu? Esses investidores, lá na Diagnóstica a gente buscou também, acabou fechando uma parceria estratégica muito boa com o Pardini de Minas, aí, pessoal de BH, não precisou, graças a Deus, de nenhum banco, mas assim, hoje, como eu me vejo, né? Por que eu faço parte desse grupo? Cara, porque eu me sinto extremamente solitário em termos de um diálogo de igual para igual, um diálogo que seja realmente pertinente, né? Então, quais são meus problemas hoje? Meu problema hoje é não passar vergonha com a advogada, cara. Porque parece que cada vez que eu vou falar com ela para preparar o contrato societário, eu me sinto um idiota, entendeu? Eu acho assim, o modelo que combina um networking, um aprendizado e ao mesmo tempo um olheiro, né, que assim, você vai estar lá buscando fazer um filtro, um funil talvez de seleção para encontrar empresas para investir, é muito interessante. Com uma característica anti-elitista, melhor ainda. Assim, melhor ainda. O que eu acho que faz falta
talvez na Endeavor, ou que eu buscaria, assim, vamos organizar esse processo seletivo e vamos ser transparentes sobre a questão de se estar buscando um investimento, tomar cuidado, às vezes também as pessoas muito ingenuamente saem contando suas ideias, eu me preocupo, sabe? Às vezes as pessoas vêm me pedir um mentoring espontâneo, conhecidos, eu falo, meu amigo, primeiro de tudo, não me conta a sua ideia, tá? Vamos fazer um exercício aqui de eu tentar te ajudar, sem você me falar o que é. Me fala do seu mercado, me fala do seu nicho, mas não me fala a sua vantagem competitiva, sabe? Então, assim, eu estou buscando investidores numa rede mais privada, que tem uma relação mais próxima, mas mais para frente eu vou entrar de novo nesse mundo dos investidores, do investimento, encarar todo esse elitismo do discurso, dos termos e tal, e até não sou despreparado, mas eu tenho bode, sabe? Eu tenho bode, eu estou criando estômago para lidar com isso, seguir em frente. Então, assim, não sei se eu nem estou colocando uma pergunta, mas então vou colocar em forma de pergunta. Cara, como você vai criar nesse meu sucesso essa cultura, primeiro, anti-elitista, segundo, uma cultura de segurança, fala assim, pessoal, aqui é um ambiente seguro, ok? Não é armadilha, não é uma desculpa para eu selecionar os melhores investimentos, então, de 2 milhões de pessoas que entrarem aqui, putz, se eu achar 20 empresas de sucesso, pronto, é brilhante, tá, cumpri minha meta, muito legal. E assim, como também acho que dá lugar, eu me sinto muito ET, entendeu? Assim, eu fiz USP, mas eu sou crítico da USP. Eu fiz parte da Endeavor, sou crítico da Endeavor, entendeu? Então, assim, deixa eu dividir um pouquinho com você. Vai lá. Eu entendo perfeitamente o que você está falando, Thiago. Eu também me sinto meio ET, tá, cara? Eu sei falar esse linguajar aí, esse vocabulário todo do business aí dos investidores, porque eu fiquei com 4 anos de investidor me bajulando, entendeu? Então eu aprendi com eles mesmo, sabe? Porque, assim, você imagina, a WhatsApp, ela crescia 50% ao ano. Quem não quer entrar num negócio que não tem dívida, que cresce 50% ao ano, certo? Que tem um mercado enorme para crescer e, pô, eu tocava aquele negócio na minha mão, na boa. Todo mundo queria. Então, assim, de 2008 até 2013, quando eu vendi a companhia, foram 4 anos e pouquinho, eu atendi, cara, tudo que você pode imaginar. Eu atendi Carlyle, que é o maior fundo do mundo, General Atlantic, que é uma das maiores, sabe? Eu atendi os maiores fundos do mundo, Nova York, tudo quanto é lugar. Como era uma coisa nova para mim, engraçado é o seguinte, eu nunca tive sócio, nunca tive investidor, entendeu, cara? Então é uma falácia, assim, você precisa de grana, mas não necessariamente você precisa daquele investidor do banco, do fundo, você não precisa disso. Nunca tive isso. Esse cara eu nunca tive, entendeu? Não estou dizendo que é errado você querer ter, estou dizendo que eu optei em não ter. Não é? Então eu consegui vencer aquela fase inicial. O que me deu a condição de vencer essa fase inicial? Eu queria começar por aí, tá? Porque eu sempre fui bom vendedor. É isso, eu sendo bem direto com você, honesto, entendeu, cara? Por que eu consegui montar um negócio sem ter investidor, ainda pegando grana a 12% ao mês? Porque eu era muito bom vendedor. Eu trabalhei na área comercial de um curso de inglês, onde o meu trabalho era vender um curso, captar novos alunos. Então, eu fui vendedor, depois eu fui supervisor, depois eu fui gerente, depois eu fui diretor regional. Então, eu com 23 anos, 22 para 23 anos, eu era diretor regional, eu cuidava de 4 cidades, era Rio, Cuiabá, Salvador e Ribeirão Preto. Eu cuidava de 4 cidades, não é? Então, cara, eu cresci muito rápido. Então, com 22 para 23 anos, pô, eu já tinha um know-how de vendas, de gestão de vendas muito forte. E a minha mulher, ela tinha 20 anos de idade e ela era gerente financeira. A gente foi muito precoce, entendeu? Eu casei, eu tinha 20 anos, ela tinha 17. Então, a gente cresceu assim muito precoce.
Então, quando eu abri meu negócio, eu garantia a venda e ela garantia a gestão financeira. Então, o que significa garantir a venda, cara? Garantir a venda é o seguinte, meu irmão. Você precisa de 200 alunos para ter o break-even. Eu botei o break-even no segundo mês. No segundo mês, nosso negócio estava com break-even. No terceiro mês, a gente estava ganhando dinheiro. Quarto, quinto, sexto, sétimo. No nono mês, eu abri uma filial em São Paulo, na Avenida Paulista. Pô, peguei um andar na Avenida Paulista com 337 metros quadrados, no quarto andar de um prédio inteiro na Avenida Paulista. Convenci um maluco lá, me alugar o imóvel, aluguei o imóvel do cara, bombei, explodi, botei 1.500 alunos no primeiro ano. Ganhei muito dinheiro naquela segunda escola. Aquela escola explodiu, porque eu vendia. Então eu tinha um bom produto, eu não sabia falar inglês, mas eu tinha uma equipe acadêmica, tinha lá um coordenador de ensino, né, um cara bom, que tinha lá já tinha experiência no processo, me ajudou a desenvolver o produto. Você entendeu? Então o que acontece? Aí eu fui crescendo nesse negócio. Então nunca tive investidor. Eu consegui vencer essa fase inicial de dificuldade porque eu era bom de vender. Certo? Então quando eu vendia bem, então eu conseguia transmitir o valor do meu produto e os clientes compravam. Pô. Então isso era o meu capital, era um capital intelectual, um know-how de vendas muito forte. Isso me deu... o know-how de vendas me trouxe uma injeção de capital proveniente das vendas. E é isso que me deu esse push inicial no meu negócio. Agora, ao longo do processo, a partir de 2008, eu comecei a ser visitado por esses fundos. E um desses fundos, eu namorei com ele 2 anos. Esse eu quase fechei. Eles queriam comprar 30% do negócio, fizeram uma avaliação de 700 milhões de reais no meu negócio e queriam comprar 30%. Eu tinha cerca de 120, 130 milhões de reais em caixa, de lucro acumulado na empresa. Eu era o único sócio, eu e minha mulher, não tinha sócio. E os caras queriam botar 210 milhões de reais no negócio para poder comprar 30%. Não é? Aí eu te pergunto, eu precisava desses 210 milhões de reais? Precisava, pô. Tinha 130 milhões no caixa. Meu negócio dava lucro. Para que eu ia querer esse cara? Mas aí eu pensava, peraí, mas deixa eu... Pô, todo mundo diz que investidor é um negócio bacana, né, cara? Peraí, deixa eu conversar com esses caras, Tem vários cases legais dos caras que entraram e cresceram. Eu já crescia 50%. A pergunta que eu fazia é, vocês vão me agregar o quê? Vocês vão me agregar? Não, a gente vai botar o capital. O capital eu não preciso. Não, a gente tem know-how aqui. Não, beleza. Eu fui conversando com os caras. Até o dia que o presidente desse fundo arrumou um outro emprego. Mudou, foi para outra... Recebeu uma proposta de um outro banco e foi. E aí ele assumiu um boliviano no lugar dele. Cara bacana, super legal, super bacana o cara. Mas na primeira reunião com o cara, no almoço, o cara me fez umas 3 ou 4 perguntas que eu já tinha respondido umas 80 vezes, entendeu? Nossa. E aí eu falei, cara, faz o seguinte, cara, olha, tá aqui o vice-presidente do seu lado, pergunta pra ele, eu já respondi essas perguntas. Aí o cara começou a questionar a valuation de novo. Eu falei, cara, faz o seguinte, obrigado, cara, obrigado. A gente terminou o almoço assim meio abruptamente e eu fui embora. E acabou a conversa com esse fundo. Eu cheguei à conclusão seguinte, cara. Porra, cara, eu vou ser sócio de um cara que é empregado do fundo, meu amigo. Porque no fundo, quem toca o fundo é o executivo do fundo, meu. Pô, esse cara não é empreendedor, meu. Esse cara é um tecnocrata ali que tá botando dinheiro ali, eu não preciso do dinheiro dele. Você entende, cara? E aí eu vou ter que ficar explicando pro cara toda hora a mesma coisa. Eu não tenho saco pra isso. Aí eu cheguei à conclusão seguinte, cara. Ou eu vendo tudo, ou eu vendo nada. Ou seja, ou eu me torno um comprador de empresas, um consolidador, vou comprar todas as redes de escola de inglês, vou virar um grande consolidador, e não vendo nada, certo? Abro capital depois, etc e tal. Eu vendo tudo, cara. Vendo tudo e saio fora. Entendeu? Aí, na época, eu cheguei à seguinte conclusão. Cara, para eu virar um consolidador, eu tenho que pegar minha família, voltar para o Brasil, eu não estou disposto a fazer isso. Então, chegou a hora de eu vender tudo, eu vendi a empresa toda. Não é? Então, falando sobre essa coisa de me sentir peixe fora d'água, eu também me sinto porque, enfim. Não é? Agora, eu queria deixar alguns inputs para você. O primeiro input, essa questão da venda. Eu sempre digo, cara, venda, cara, saiba vender. Ah, mas eu não gosto de vender. Então tenha um sócio que vende. Ah, eu pessoalmente gosto. Então se tu gosta, vende, cara. Vende, cara. A venda é um baita patrimônio. Vai vender o teu negócio, entendeu, cara? Vai vender.
E a internet, eu estou particularmente encantado com a internet porque você vende em escala, entendeu? A internet te garante, te oferece a possibilidade de escala. Então, qualquer negócio que você tem em escala é um negócio fantástico. Então, esse é o primeiro input. Segundo input é o seguinte, eu quero ter no meu sucesso.com uma coisa séria. Agora, se é seguro, vou dizer assim, eu não posso garantir que um outro usuário não vai roubar a ideia de um outro usuário, entendeu? Então, eu não consigo garantir, entendeu? Eu acho que cada um tem que realmente ter suas precauções, não é? Enfim, embora eu, particularmente, eu nunca me preocupei muito em gente roubar a minha ideia, porque eu sempre me garanti na execução da ideia, né? Então eu acho que a ideia é importante, mas a execução da ideia também faz muito sentido. Então, esse é um ponto que eu, Flávio, nunca me preocupei tanto. Talvez porque eu nunca me decepcionei, mas eu, particularmente, não tanto. Agora, eu não vou investir em todo mundo, né? Eu vou criar uma verba lá e nós vamos selecionar os melhores projetos. Vai ter gente que não vai ter investimento nenhum. A gente vai selecionar. É um projeto com fins lucrativos. Não é? Eu estou sendo bem transparente, bem honesto com as pessoas. Não é um projeto sem fins lucrativos. A Endeavor, eu não gosto de comparar muito, porque, primeiro, a Endeavor é uma instituição sem fins lucrativos. Não é? E eu acho ela bem topo da pirâmide, né? Ela trabalha com o topo da pirâmide. Não é o meu caso, eu não quero trabalhar... Não é que eu tenha preconceito com o topo da pirâmide, não tenho mesmo, mas assim, o meu foco não é topo da pirâmide, meu foco é a base toda da pirâmide. Então, quando eu ver ali um negócio bacana, a gente vai ter uma grana, a gente vai investir. Eu não vou incubar, eu vou ter alguns parceiros que vão me ajudar na incubação, não é? E vou participar de alguma forma da aceleração. E é assim que a gente está tocando. Então, infelizmente, aí entra aquela história da ilusão, né, que alguns me falaram, cara. O que acontece? Eu estou sendo transparente, a gente não vai investir em todo mundo, a gente vai selecionar os melhores. É o mercado, entendeu? A gente vai procurar dar as ferramentas para o cara qualificar, vamos procurar conectar as pessoas para fazer networking e vamos escolher os projetos que a gente achar projetos que façam mais sentido. Agora, uma coisa que eu quero dizer muito é que eu não acho que ninguém dependa. Você vai investir, você precisa de 100 mil reais para investir num negócio. Cara, 100 mil reais, o investidor para você pode ser teu primo, teu vizinho, tua mãe, teu amigo, não é? 4 amigos com 25 mil reais, você entendeu? Ou seja, eu até particularmente gosto muito de não ter muito fundo, banco, que é um controle, tu vira funcionário desses caras, entendeu? Então, projeto que dependa de 50, 100 mil reais, eu acho que você levanta esse dinheiro com seus amigos, com as pessoas, ou com parceiros, e aí, de repente, o networking do meu sucesso, ou de geração de valor, ou desse grupo que está aqui, que é um grupo bem bacana, também pode ajudar, entendeu? Então, sendo bem honesto, Thiago, é assim que eu vejo, entendeu? É assim que eu enxergo esse processo do meu sucesso que você falou aí. Legal. Bom, eu vou passar para o próximo aí, só para dar a amarração final. Eu tenho muito... por precaução, eu penso no investidor como vendedor de dinheiro. Eu acho realmente a gente tem que cuidar de comprar dinheiro só realmente na hora que for necessário. Eu tenho consciência, se eu fosse da família Salles Setúbal, eu não ia precisar de nenhum sócio. Realmente, assim, no meu caso, o capital é pouco. Eu acho que, no fundo, meu comentário foi porque essa ilusão que o Roberto insistiu que foi o gancho de tudo, eu também me preocupo, eu vejo isso acontecendo, né, em várias camadas, vários véus de ilusão também. Acho que você defendeu bem aí a transparência, ou como isso vai ser colocado. Então, assim, obrigado, e Imagina, vou passar para o próximo. Deixa eu aproveitar e fechar também o que você falou, que eu acho legal. Eu costumo dizer que sócio que não trabalha só dá trabalho. E é mais caro do que o empréstimo bancário. Então, às vezes, o empréstimo bancário é mais barato do que um sócio. Entendeu? Mas exige um outro nível de coragem. Aí, cada um é com o seu cada um.
Eu adoraria pegar um dinheiro barato do BNDES. Eu acho que seria a função social daquele banco era me emprestar dinheiro barato. Muito melhor que você compra em Cuba. Não sei se eu vou conseguir, exatamente. Ou no monopólio da Friboi aí, sei lá. Exatamente. Valeu, obrigado, gente. Vou passar aí para o próximo. Cara, tudo de bom pra você. Valeu. Não sei, quer que comenta o lance da Endeavor aí, Thiago? Ou tá de boa? Não, porque, na verdade, a Endeavor não atua no topo da pirâmide. A Endeavor atua com empresas, na verdade, médias, certo? Com faturamento ali acima de 2 milhões. No qual ela procura aquelas que mais crescem. Pedro, mas, faturamento acima de 2 milhões é o topo da pirâmide, cara. Não, nem tanto. É que o topo da pirâmide é lógico que é 2 milhões, velho. A empresa que fatura 100 milhões, cara, ela já não é uma startup, ela já é uma o quê? Pô, o WhatsApp não é topo da pirâmide, o WhatsApp é a empresa que deu certo. 2 milhões é topo da pirâmide, cara. Não sei, tem minhas dúvidas, porque, sei lá, um bar assim, bom, já consegue faturar isso, sabe? Então, um bar que deu certo, né, cara? Exatamente. Ser mineiro só pensa em bar, né, cara? Aqui é a cidade dos botecos. Foi um exemplo que eu lembrei aqui. Verdade. Mas, basicamente, ela procura aqueles caras, alguns dos grandes exemplos mesmo aqui do Brasil, e procura conectar com esses empreendedores que ela considerou como de alto impacto, para ele conseguir disseminar e dar ainda mais impacto na sociedade. Mas, Thiago, se você quiser conversar depois... É que eu acho relativo o sucesso dessa missão, sabe? Primeiro que os mais interessantes na Endeavor, por exemplo, que eu conheci, que é o Bento Koik lá, da Texas, que faz aquelas pás de energia eólica, acho que é o único que fatura bilhões mesmo, não sei. Gente, qual é o espaço dele? Que voz que ele deu? Ele não é exemplo. Eles ficam pegando os mesmos de sempre, sei lá por quê, qual é o critério, entendeu? Eu não vejo a Endeavor realmente conseguindo cumprir um papel de inspiração. Eu acho que o Sebrae, ali na luta dele diária, inspira muito mais gente, de uma maneira talvez mais interessante. E a Endeavor, na minha época, eu também comecei a perceber um sentimento de clubinho, sabe? Clubinho dos maridos, as esposas ficam ali no canto, os maridos vão se encontrar. Eu comecei a ficar muito enjoado desse clima, sabe? De Ivy League. Falei, meu, pelo amor de Deus, é isso que a Endeavor vai virar? Eu, sinceramente, gostaria muito, entendeu? Que desse certo, que realmente inspirasse. Não sei se inspira mesmo. Eu acho que fala uma linguagem elitista e quando não fala também é muito superficial. Aqueles cursos que a Endeavor dá hoje, põe no Facebook, nossa, cada bobagem eu vejo, sabe, as pessoas não precisam saber isso. E ao mesmo tempo fica puxando o saco de CEO da Gol, entendeu? O cara nunca foi empreendedor, fez carreira na Auto Latina, defende o monopólio, o duopólio da aviação, vai lá dar palestra de empreendedorismo, enfim. Eu acho que eu não quero destruir a Endeavor, entendeu? Eu quero relativizar o resultado, eu acho. Tem todos os reports, assim, que daí você pode entender como quiser, né? Mas a gente acredita que você também tem os grandes executivos, tem seu devido valor, assim, até no ponto de vista de passar algum conhecimento. Não que a gente dá ênfase, não sei, Você é da Endeavor, passou Pedro? essa imagem a gente errou, de fato. Você é da Endeavor, Pedro? Eu já trabalhei lá, cara, eu gosto muito do pessoal todo. A Endeavor é uma parceira nossa, e como eu falei, ela tem eu conheço lá o Jorge Paulo, que apoia, e eu acho que assim, é válido, está apoiando, está incentivando, é válido, não é? Assim, eu não gosto de ficar comparando, porque, cara, é engraçado, o Geração de Valor foi muito sem pretensão, é uma página, o Geração de Valor é uma página no Facebook, entendeu, cara? Então, eu não gosto de comparar muito, mas assim, eu pessoalmente, Flávio, eu tenho uma queda maior, uma atração maior
por a galera que está de baixo, entendeu? Um incentivo para as pessoas empreenderem, para quem é uma questão minha pessoal, não é? Então eu acho que não é nem comparável geração de valor com o Endeavor, são coisas diferentes mesmo. Muito bem, senhores. Vocês estão com fome, não? Querem almoçar, não? Eu estou com fome. Não sei. Não. Corre aí. Eterno. Não, a gente Corre vai aí, embora. porque a gente vai perder o replay do gol da Alemanha. Tá quanto o jogo aí? Eu não vi. Tá quanto? Tá 1-0 para a Alemanha. Tá certo. A Alemanha chegando lá. Faz parte. Queridos, olha, prazer falar com vocês, tá? Obrigado. Aqui. Eu deixa eu dar uma palavra de autoajuda para vocês agora. Uma homenagem. Uma mensagem de autoajuda para vocês aqui agora. Não, cara, fiquem firmes aí no objetivo de vocês, acredita no projeto, trabalha duro e vende. Tem que vender, cara. Se não vender, não tem autoajuda que resolva, entendeu, cara? Tem que vender mesmo. E obrigado aí por todo o carinho, o respeito que eu tive aí de vocês, tá bom? Tô lá no grupo, vou continuar fazendo parte lá no grupo, tá? E fiquem à vontade aí para me adicionar e a gente tá... Vamos batalhar aí para tocar os nossos projetos para frente, né? Eu tenho minhas startups aqui também. Desejo sucesso para vocês. Claro. Tá bom? Obrigado. Beleza, obrigado. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Flávio, eu queria só agradecer a sua disposição, porque foi de uma conversa que eu tive com o Roberto que eu resolvi te procurar, e eu sabia que ia ser agregador para mim, principalmente para a galera que tinha uma série de dúvidas com relação à sua pessoa e a tudo que o geração de valor representa, e os outros assuntos, enfim. Eu queria agradecer mesmo. O vídeo vai ficar aí para a galera que quiser assistir depois. E obrigado. Você sabe aí que pode contar com a gente. Vamos ver o que dá para fazer daqui para frente. Eu agradeço também vocês, tá? Todo o feedback aí para mim é super importante. Valeu, galera. Um abração, tá? Obrigado, um abraço. Valeu. Muito obrigado aí. Imagina, prazer. Valeu. Tchau. Isso aí. Falou, pessoal.